Boa tarde. Boa noite. Pediu que eu lesse 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 12. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 12. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. コリント人への第2の手紙第4章7節から12節です。日本語で言いませんでした。Ele está dando a referência em japonês. Desculpe. パウロはこのように書きました。 Paulo escreveu dessa forma. 7節です。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。 No versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro. その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるために。 Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 日本の有名なクリスチャンの作家で三浦綾子という方がおられます。 Uma pessoa chamada Ayako Miura é uma famosa escritora cristã do Japão. 北海道に住んでいた方です。 É uma pessoa que morava em Hokkaido. 戦争の前、学校の先生でして当時のこの戦争に協力する軍事教育にとっても熱心な方でした。 Antes da guerra, ela era professora de escola e era uma professora assim, muito dedicada que se empenhava em colaborar com a educação militarista do país. 戦争が終わった後、今までの生き方が否定され、失望感でいっぱいになりました。 E depois que a guerra terminou, aquele estilo de vida que vinha cultivando foi totalmente rejeitada, então ela ficou desesperançada. また子供たちを戦争へと導いた、そのことをとても悔いました。 E também ela se arrependeu muito pelo fato de ter conduzido as crianças para a guerra. そんなことを通して彼女はクリスチャンになった。 E através desse tipo de experiência ela se tornou cristã. この三浦綾子は自分の自伝的な小説を書きました。 E então ela escreveu romance, na verdade um romance autobiográfico. その題がこの土の器にもという題です。 E o título desse livro era exatamente neste vaso de barro. 三浦綾子は肺結核、脊椎カリエスにとても悩みました。 E Ayako Miura sofreu muito com tuberculose e também com problema nos ossos. 長い療養生活、無理の利かない体でした。 Então ela teve longo período de doença e não podia se esforçar muito. そのような状況の中で三浦は自分の自伝的な小説にこの題をつけるんです。 E em meio a essa circunstância, ela escreveu um romance autobiográfico e deu esse título. この土の器にも Mesmo neste vaso de barro, 宝を持っていると。 eu tenho um tesouro. 土の器という時にただ弱い病気がちだけには限りません。 Então, quando nós falamos em vaso de barro, não estamos falando apenas de um corpo frágil, adoentado. 価値のない、誇るべきところが何もない惨めな危うい存在。 Nós estamos falando de uma existência sem nenhum valor,
da qual a pessoa não pode se orgulhar e que pode ser perdida muito facilmente. しかしその中に宝を持っている。 Mas mesmo neste vaso nós temos um tesouro. 昨日それぞれの教会に任命された私たち一人一人も同じです。 E isso vale também para cada um dos obreiros nomeados ontem para novos campos de trabalho. テキストはしかしという言葉で始まります。 E o texto que nós lemos começa com a palavra mas. 何がしかしなんでしょ Do que está falando esse mas? う。前の文と丁寧に読んでもつながらないんです。 E mesmo que nós leiamos os versículos anteriores, não existe uma ligação direta. 土の器、それと中にある宝の対象、コントラストです。 Na verdade, existe aqui um contraste entre um vaso de barro e o tesouro que está ali dentro. 7節、しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。 E no versículo 7 lemos, mas temos esse tesouro em vasos de barro. パウロは高らかに言うんです。土の器の中にこの素晴らしい宝を持っていると。 Então, Paulo diz alto e bom som que nós temos esse tesouro em vasos de barro. 創世記は私たち人間は土の塵から作られたと記しています。 O livro de Gênesis nos mostra que nós, seres humanos, fomos criados a partir do pó da terra. 私たち考えたいんですけども、人間の体っていうのは特別な成分でできていてほしいと思います。 Então, nós muitas vezes gostaríamos que o nosso corpo fosse composto de substâncias químicas especiais. 科学で習ったんですけども、酸素とか窒素とかそういうものではなくて、なんか特別なものであってほしいと。 Então, nós aprendemos na escola, mas não gostaríamos que o nosso corpo fosse formado assim, por oxigênio, nitrogênio, coisas desse tipo. Queremos alguma coisa bem especial. しかしその辺の土の塵とその辺の肩にある泥と同じだそうなんです。 Mas a matéria-prima é a mesma que a gente pode encontrar no chão, no canteiro ali. ある人は私たちの体っていうのはどのくらいの価値があるかってことを計算しました。 Então a pessoa fez um cálculo. Afinal, qual é o valor do nosso corpo? 40レアルから60レアル。 40 a 60 reais. つまりこの90周年の T シャツの2つか3つ分。 Ou seja, vale só 2 ou 3 camisetas comemorativas do 90 anos. 話です。 É triste, né? 物質的な価値に限らず、脆く弱く落とせばすぐ壊れる、このことを象徴しています。 Não é somente algo que tem pouco valor material, mas é algo bem frágil. Então, a coisa cai e pode quebrar facilmente. すぐ疲れる、倒れる。 Então nós nos cansamos rapidamente, caímos, ficamos abatidos, ficamos doentes. 体に限らず精神的、霊的にも弱い。 E não só o nosso corpo físico, mas também o nosso lado espiritual ou emocional também. プレッシャーにすぐ負けてしまう。何かあるとすぐ弱ってしまう。 Nós logo sucumbimos às pressões. Quando acontece alguma coisa, logo nós ficamos frágeis. 土の器はそういう時には何も誇ることのできない、何も持たない、そういうことを、そういう私たちを言い表します。 Então, vasos de barro representa a nossa existência. Nós não temos nada do que possamos nos orgulhar, nada de valor. Se refere a essa nossa condição. ある人が言います。 Alguém これ disse は o seguinte: 滅びの状態だと。 esse é um estado de destruição. このことを自覚しているのが土の器です。 E então, o vaso de barro tem consciência desse estado. しかしです。中身が問題なんです。 Mas o importante é o conteúdo. 宝を持ってるって言うんです。 Diz aqui que nós temos um tesouro. 宝とは何でしょう。 O que vem a ser esse tesouro?
もう少し前から文脈から見ますと、 Então, quando nós lemos um pouco antes, no contexto, キリストの栄光の福音の輝き、 ele fala aqui sobre o esplendor do Evangelho glorioso de Jesus Cristo. 3章では新しい契約、 E no capítulo 3 fala sobre a glória da nova aliança. 中田十字あるいはカウマンと一緒、同じようにこの日本法律教団を始めた笹尾哲三郎は内住のキリストと言っています。 O pastor Tetsaburo Sasao, dos pioneiros da igreja Holiness do Japão, juntamente com Jude Nakanda e Charles Kalman, fala em Cristo que habita em nós. どう言っても正しいと思います。 E eu creio que nós podemos usar essas diversas expressões. イエス様に出会って、このイエス様を受け入れ、主と告白した。 Nós nos encontramos com o Senhor Jesus, recebemos o Senhor Jesus e o confessamos como Senhor. その時から私たちが持っているんです。 E desde então nós temos esse tesouro. クリスチャンなら誰一人例外なく。 Então, se você é cristão, sem nenhuma exceção, nós temos esse tesouro. 新しい任期に使わされていく私たちが、 Então, nós que somos nomeados para um novo período de ministério, この私たちが持ってるんです。 nós temos esse tesouro. 外側からではすぐ分かりません。 E olhando de fora não se percebe tão facilmente. でも確かに私たちはこの宝を持ってるんです。 Mas nós com certeza temos esse tesouro. イエス様に出会った時から中身が変わりました。 Desde que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, o conteúdo foi transformado. 以前は中にあったのは泥水であったかもしれません。 Talvez antes aquilo que estava dentro fosse uma água barrenta, でも今持ってるのは宝石です。 mas o que nós temos hoje é um tesouro, uma pedra preciosa. 外側は変わらない。 O exterior não muda. 実は4章の最後には E, na verdade, no final do capítulo 4, この宝を持っていることによって外側も変わってくると。 diz que pelo fato de nós termos esse tesouro, o aspecto exterior, o nosso exterior também vai sendo transformado. 朽ちない体に、イエス様の復活した体に外側も変わるんだと。 Então, o exterior também sofre uma transformação. O nosso corpo se transforma num corpo incorruptível. 7つの後半です。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。 No final do versículo 7, nós lemos: Este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 計り知れない、これはあるものを超えて向こうに投げる、つまり卓越した力が出てくるということを意味します。 Aqui está escrito que a tudo excede, é algo que nós não conseguimos mensurar, é algo que está além daquilo que podemos medir. この宝から出てくるんです。 E a coisa sai desse tesouro. それは私たちから出たものではなく、神様から出た力です。 Então esse poder não é um poder que sai de nós, mas um poder que sai de Deus. 私たちがこの宝を持っている。だからこそ計り知ることのできない力が出てくる。 Nós temos esse tesouro, por isso nós temos esse poder imensurável. 私たちからとてつもない力、並外れた偉大な力が現れる。 Então, de nós é manifestado um poder extraordinário, algo que nós não conseguimos mensurar. どのように現れるでしょう。 De que forma esse poder é manifestado? パウロ、イエス様のことを世界中に伝えたパウロ、彼にどんなイメージを持つでしょう。 Esse Paulo que transmitiu o Evangelho de Cristo para todo o mundo conhecido da época, qual é a imagem que nós temos dele? 特別な人、 Uma pessoa especial? スーパーマン。 Super-homem? パウロはこう書きます。 Paulo escreve o seguinte: 手紙は威勢がよく強気だ。 suas cartas são poderosas. しかし実際会ってみると話は面白くなく見た目も悪い。 Mas quando nós vemos face a face, então a fala dele é um pouco interessante,
né? E a aparência também é desprezível. 反対者がこう言ってるとパウロ自身が書くんです。 Então o próprio Paulo escreve: oh, os meus opositores falam isso de mim. パウロはうちに持っている宝を強調します。 E Paulo enfatiza o tesouro que tem dentro de si. 本物を持っているからこそそこから計り知れない力が出てくる。 Como ele tem um tesouro verdadeiro, a partir dali ele pode manifestar um poder extraordinário. 反対者はまた言います。 Os opositores dele diziam também: なぜパウロはそんなに苦労するのか。 por que ele sofre tanto? 失敗、挫折ばっかり。 Ele é fracassado, ele está sempre num beco sem saída. どこに行っても苦労してました。 E ele realmente enfrentava sofrimento por toda parte para onde ele ia. パウロ自身も書きました。 E o próprio Paulo escrevia: アジアであった患難を知らずにいてもらいたくない。 eu não gostaria que vocês ficassem ignorantes das tribulações que eu enfrentei na Ásia. 確かに並外れたロックがありました。 Realmente ele tinha um sofrimento além da média, muito além. パウロは強調します。そんな時にもう偉大な力が自分から現れた。 E Paulo enfatiza: mesmo nessas horas o poder extraordinário se manifestava a partir de mim. 8節からです。 A partir do versículo 8: 私たちは四方から患難を受けても窮しない。 De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. 途方に暮れても行き詰まらない。 Ficamos perplexos, mas não desesperados. 迫害にあっても見捨てられない。 Somos perseguidos, mas não abandonados. 倒されても滅びない。 Abatidos, mas não destruídos. 四方から苦しめられる。しかし行き詰まることはなかった。 E nós enfrentamos sofrimentos que vêm de 4 cantos, mas mesmo assim não conseguimos ou não fomos destruídos. 東西南北。 Então, de norte, sul, leste, oeste, 前後左右。 da frente, por trás e da esquerda, da direita. が塞がれても私たちクリスチャンには上が空いている。 Então, mesmo que estejamos bloqueados por todos os lados, nós temos uma saída para cima. 神様を見上げ、 Nós podemos olhar para o Senhor, 信頼して祈ることができる。 nós podemos confiar nele, orar, そこから助けが来る。 e então dali vem o socorro, 確かに来たんだ。 e realmente nós recebemos o socorro. 途方に暮れても絶望しない。 Ficamos perplexos, mas não desesperados. 私が使わされている教会に88歳の男性がいます。 Na igreja onde eu sirvo, nós temos um membro ali, uma pessoa de 88 anos. その方が小さい頃自分のうちに書いてあった聖書の御言葉、掛け軸にあった聖書の御言葉を自分の言葉として受け取ったっていうんです。 E então ele diz que quando ele era criança havia um trecho da Bíblia escrito num pedacinho de papel, e ele tomou aquelas palavras como sendo a palavra de Deus para si. 途方に暮れても行き詰まらない。 Exatamente esse texto aqui. Ficamos perplexos, mas não desesperados. これをモットーにしたっていうんです。 Então, isso aqui se tornou meu lema. Never give up です。 Nunca desista, never give up. どこからか力が与えられ、 Então, de algum lugar eu recebo força, 元気が与えられ、 eu recebo ânimo, そして道が開かれた。 e então os caminhos vão se abrindo. 逃れの道を見つけ出すことができた。 Eu consegui descobrir o caminho de salvação. 力が働いたんです。 O poder se manifestou. また迫害があっても虐げられても見捨てられることはない。 Somos perseguidos, mas não abandonados. 誰に見捨てられないんでしょう。 Não somos abandonados por quem? 神様にです。 Abandonados por Deus. 必ず神様の助けの御手が差し伸べられた。 Ou seja, sempre na hora certa a mão do Senhor foi estendida para ele. 打ち倒されても滅ぼされない。 Mesmo abatidos, não somos destruídos.
ノックダウン、倒れることがあってもノックアウトはない、倒れっぱなしであることはない。Talvez nós soframos knockdown, né? Podemos até cair, mas nunca somos levados a nocaute. その都度立ち上がることができた。 Então sempre consegui me levantar. 勇気が、力が与えられた。 Ele me deu coragem, ele me deu poder. 7回転んでも8回目には立ち上がることができた。 Então eu caí 7 vezes, mas eu consegui levantar mais uma vez. その度ごとにこの土の器からの中にある宝から計り知れない力が出た。 Então cada vez que eu sofria uma queda daquele tesouro que estava no vaso de barro se manifestava o poder. 何があってもどんなことが起こってもムクムクと立ち上がる力。 Então aquele poder que nos faz levantar, haja o que houver, aconteça o que acontecer. 私を立ち上がらせ、問題、困難に向かわせる。 Esse poder me faz levantar e me leva de volta a enfrentar a dificuldade. 乗り越えさせた。 E ele me faz transpor as barreiras. これがまさしくイエス様が私たちに約束してくださった平安です。 Esse é o poder, essa é a paz que o Senhor Jesus prometeu para nós. 私が与える平安はこの世のものとは違う。 A paz que eu lhes dou não é a paz como aquela que o mundo lhes dá. イエス様が私たちに与えてくださったものはエネルギッシュな命に満ちたものです。 Então, a paz que o Senhor Jesus nos dá é aquela paz cheia de energia, cheia de vida. どんな課題、問題があってもそれに向かわせてくれる、そのような力です。 Por mais que enfrentemos problemas, dificuldades dos diversos tipos, esse poder nos impulsiona para frente, para enfrentar essas dificuldades. 決して人間の力、頑張り、資質ではありません。 Então, não é uma mera força humana, não é aquele temperamento mais persistente. まさしく神の力です。 É o poder de Deus. この計り知れない力が現れた。 Esse poder incomensurável foi manifestado. 私たちもこの力知ってます。 Nós também conhecemos esse poder. 経験しました。 Experimentamos esse poder. この力によって立ち上がったこと、乗り越えられたこと、慰められたことあります。 Nós também, através desse poder, pudemos nos levantar, pudemos transpor barreiras, fomos consolados. 説教がうまくいかなくて、改宗の人と説教が終わったと目を合わせることができなかった時、 Mesmo naquela ocasião em que eu não consegui pregar direito e ao final do culto eu não tinha lá muita cara para me encontrar, cumprimentar as pessoas que estavam no culto. 教会の人の一言に傷ついて夜眠れなかったこと、 Mesmo naquelas noites em que eu não conseguia dormir porque algumas palavras de um membro da igreja me feriram o coração. 牧会に行き詰まってもう全て投げ出したいと思った時も、 Mesmo naquele momento em que nós nos sentimos num beco sem saída, sem saber o que fazer e tivemos vontade de jogar tudo para o espaço. 教会のことではなく自分の家族に大きな問題が起こった時も、 E mesmo naqueles momentos em que tivemos problemas, enfrentamos problemas não na igreja, mas na nossa própria família. もう牧師を辞めたいと思った時も、 Quando tivemos vontade de largar o pastorado. この力がムクムクと湧いてきた。 Então aquele poder se manifestou. 先生方もこの経験があるはずです。 Eu acho que vocês também têm experiência desse tipo. どうして立ち上がることができたんでしょう。 Por que que nós conseguimos nos levantar? この私たちのうちにこの宝があるからです。 Porque nós temos dentro de nós esse poder. 私たちはこの力を体験しました。 Nós experimentamos esse poder. ですよね。 Não é verdade? 私たちのこの土の器ですけども、宝があるからです。そこから力が出てきた。 Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós temos esse tesouro e por isso nós experimentamos esse poder. Amém. とても感謝のことです。 É algo que realmente nos enche de gratidão. 加えてパウロは書きます。 E Paulo acrescenta aqui, 10節です。 versículo 10: いつもイエスの死をこの身に負っている。 Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus.
それはまたイエスの命がこの身に現れるために、 para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているからである。 Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるために、 para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. イエスの死を身に負っているっていう、 Trazemos em nosso corpo a morte de Jesus. 持ち歩いているっていうんです。 Nós carregamos isso. ここではイエスなんですね。主キリストではないんです。 Aqui estamos falando de Jesus, não se fala em Cristo. 人として歩んだイエス様のことです。 E então, nós estamos nos referindo a Jesus que se tornou um ser humano e andou entre nós. ここには栄光も力も権威もありません。 E aqui então não se fala nem sobre a glória, nem sobre o poder, nem sobre a eternidade. イエス様が人となってくださったその目的は十字架の上で死ぬことでした。 O Senhor Jesus se tornou um homem igual a nós para morrer na cruz pelos nossos pecados. さらにここでは詳しく見ると、死そのものというよりもイエス様の死につつある様子っていうニュアンスがあります。 E quando nós analisamos de maneira mais detalhada esse texto, mais do que simplesmente morrer de Jesus, a morte de Jesus, está falando sobre aquela morte progressiva de Jesus, o estado de Jesus caminhando para a morte. 遺体を運ぶことです。 Ou seja, aí estamos falando de carregar um cadáver. 今私の教会には東京聖書学院から土曜日日曜日新学生の女性が来て教会に泊まっています。 Na nossa igreja nós recebemos uma seminarista do Seminário Bíblico de Tóquio, então ela vem e fica conosco sábado e domingo. この6月ですけど 2,3 回霊安室に遺体が置かれていました。 E no mês de junho aconteceu umas 2, 3 vezes, havia um cadáver. Então na igreja seria um espaço para velório e ali havia um corpo depositado. 彼女は言います。同じ教会の建物の中に遺体がある。だから怖い。夜眠れないです。 Então ela dizia, olha, no mesmo prédio da igreja existe espaço para velório e tem lá um cadáver, eu tenho medo, não consigo dormir. わかりますよね。 Dá para entender. その遺体を運ぶって。 Mas o texto daqui fala que nós carregamos o cadáver de Jesus. 死の匂いがします。 Então nós sentimos o cheiro da morte. 死の恐れ、恥辱が伴います。 E também nós vimos, como é que se diz, o medo da morte, a vergonha da morte. イエス様の死にゆく体を運ぶんです。 Nós carregamos o corpo de Jesus que está destinado à morte e destruição. それもいつも。 E temos sempre isso. これはイエス様の死に変えると言ってもいいでしょうか。 E então, talvez possamos dizer que nós voltamos à morte de Jesus. ヨハネの福音書の8章の姦淫の女の記事。 Nós temos aquele relato em João capítulo 8 sobre a mulher adúltera. イエス様は最後にもう罪を犯すなとこの女に言いました。 E no final do episódio, Jesus fala para aquela mulher: vai, não peques mais. さすがに同じ罪は犯さないでしょう。 E com certeza ela não cometeria o mesmo tipo de pecado. しかし罪とは無関係とは言いません。 Mas nós não podemos dizer que ela não teve mais nenhuma relação com o pecado. 罪を犯したらもう許されたイエス様の許しっていうのは無効になるんでしょうか。 Agora, se nós cometermos pecado, o que acontece conosco? Aquele perdão que recebemos de Jesus se torna inválido? 違います。 Não é assim. イエス様の十字架は
過去に犯した私たちの罪だけではなく、今もしかしたら犯している、将来犯すかもしれない罪に対しても有効です。 Na verdade, a cruz do Senhor Jesus tem eficácia não apenas contra aqueles pecados que nós cometemos no passado, mas também contra pecados que talvez estejamos cometendo no presente e contra os pecados que porventura venhamos a cometer no futuro. 私たちは帰るところがあるんです。 Mas nós temos para onde voltar. 罪を犯すためにイエス様の十字架のところに帰ることができるんです。 Toda vez que nós cometermos pecado, podemos voltar aos pés da cruz de Jesus. そこにはイエス様の十字架の血潮になる許しがある。 E aí nós temos o perdão que provém do sangue de Jesus derramado na cruz. 身元に行って悔い改め、その都度許しを救われていることを確信することができる。 Nós podemos chegar mais uma vez aos pés da cruz e ali temos a convicção de que fomos purificados, fomos perdoados. イエス様の死、十字架に帰るんです。 Então nós voltamos para a morte de Jesus, para a cruz de Jesus. また11節には、生きている私たちはイエス様のためにいつも死に渡されているとあります。 E no versículo 11 diz que nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. 死に降参している、ギブアップしている。 Nós nos rendemos à morte. イエス様のために死に渡されているってどういうことでしょう。 O que significa sermos entregues à morte por causa de Jesus? イエス様のために死の危険を冒すこと。 Será que é correr risco de morte por amor a Jesus? ここではそれ以上に自分に死ぬということです。 É muito mais do que isso, é morrer para nós mesmos. 自分のために生きるのではなく、イエス様のために生きる。 Ou seja, não é viver para nós mesmos, mas viver para o Senhor Jesus. パウロはガラテヤ書で書きました。 Paulo escreveu em Gálatas: 私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。 para que eu possa viver para Deus pela lei, morri para a lei. 私はキリストと共に十字架につけられた。 Eu fui crucificado com Cristo. 生きているのはもはや私ではない。 Logo já não sou mais eu quem vive, キリストが私のうちに生きているのです。 mas Cristo vive em mim. しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。 Porém, este viver que tenho agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. この生き方です。 Esse estilo de vida. いつもイエス様の死に渡されている。 Estamos sendo sempre entregues à morte de Jesus. つまりイエス様の死を追う、イエス様のために死に渡されている。 Ou seja, carregamos a morte de Jesus. Por causa de Jesus somos entregues à morte. それは自分のために生きるのではなく、 Para que nós não vivamos mais para nós mesmos, イエス様のために、神様のために、人のために生きるということです。 mas para que nós possamos viver para Jesus, para Deus, para as pessoas ao nosso redor. 具体的にはどういうことでしょう。 Em termos concretos, o que significa isso? イエス様に従う、仕える、 Obedecer a Jesus, servir a Jesus, 礼拝を捧げる、 oferecer culto, 互いに愛し合う、 amar uns aos outros, 使い合う、 apoiar, servir uns aos outros. 神様に使わされていく私たちにとっては教会の技です。伝道牧会の技です。 Nós que somos enviados por Deus, devemos nos dedicar à obra da igreja, à obra da evangelização, à obra do pastoreio. その時に Nessa hora, イエスの命が私たちの身に現れる。 a vida de Jesus vai se manifestar em nós. 11節にはこの死ぬべき肉体に現れるとあります。
No versículo 11 diz: para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. ある英語の訳では「make visible」目に見えるようになるって訳されています。 Numa versão inglesa, essa frase é traduzida make visible, tornar visível. この私たちの肉体の中に、あるいはこの滅びべく肉体を通して見えるようになる。 Através do nosso corpo que caminha para a destruição, que caminha para a morte, essa vida de Jesus se torna visível. この土の器の中にイエス様の命が見えるっていうんです。 Então, nesse vaso de barro, a vida de Jesus se tornará visível. 他の人が見て取る。 Então, as pessoas podem ver isso. ある人は日々の生活をも含んでいると言います。 Então, uma certa pessoa, analisando esse texto, diz: isso inclui a vida diária. 確かにそうであるかもしれません。 Eu acho que é isso mesmo. 私たちのこの死ぬべき肉体、そして私たちの毎日の生活、 O nosso corpo destinado à morte e a nossa vida do dia a dia, その中に dentro disso, 私たちの日々の行動、 nosso comportamento diário, それによってイエス様の命が他の人に見えている。 por meio disso, a vida de Jesus começa a se tornar visível para as pessoas ao redor. 今見えてるっていうんです。 Se torna visível agora. イエス様の栄光が現れる。 A glória do Senhor Jesus se manifesta. 現れている。 Está sendo manifestada 私たちを通して、 por meio de nós. また私たちが使わされていく教会のメンバーを通して、 Através dos membros das igrejas para as quais somos enviados. 周囲の人々がこの命を、神様の栄光を見ている。 As pessoas ao redor podem ver essa vida de Jesus, a glória de Deus. なぜならこの土の器の中に宝を持っているからです。 Porque dentro desse vaso de barro nós temos um tesouro. 神様の栄光が現れるんです。 Então a glória de Deus se manifesta. だからイエス様の死をいつも見におるんです。 Por isso nós carregamos sempre a morte de Jesus em nosso corpo. つまり十字架に帰る。 Ou seja, nós voltamos sempre para a cruz. 自分に死んでいることを確認する。 Nós confirmamos que já morremos para nós mesmos. 自分のためではなくイエス様のために、神様のために生きていることを意識することによって、 Tomamos consciência mais uma vez de que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas sim para Jesus, para Deus. 自分のことしか考えることができなかった自己中心的な人間、 Aquele homem ou aquela mulher egocêntrica que só conseguia pensar em si mesmo. 他の人がどんなに傷ついても苦しんでも何とも思わなかった人間が、 Aquela pessoa que não se importava nem um pouco, por mais que as pessoas ao redor ficassem feridas e estivessem sofrendo. イエス様に出会い、イエス様を受け入れ、この宝を手にした時に変わったんです。 Quando essa pessoa se encontrou com o Senhor Jesus, recebeu o Senhor Jesus e tomou posse desse tesouro, foi transformada. 自分に死に神様のために生きるものへと変えられた。 Então foi transformada de modo que a pessoa começa a viver para o Senhor Jesus, para Deus. そればかりでなく、イエス様の命を他の人の目に見せるものへとされた。 Não só isso, mas foi transformada de modo que agora a pessoa pode mostrar a vida de Jesus para as pessoas ao redor. 誰の話でもありません。私たちのことです。 Não estamos falando de alguém desconhecido, estamos falando de nós mesmos. 私たちが使わされてそこで会う教会のメンバーの一人一人のことです。 E também estamos falando aqui daquelas pessoas que são membros das igrejas para as quais fomos nomeados. 12節ではこう続けます。 No versículo 12, Paulo continua. こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのである。 De modo que nós atua a morte, mas em vocês a vida. 私たちとあなた方、これがコントラストです。
Então nós temos contraste entre nós e vocês. 死は私たちに働き、 Então em nós opera a morte 命はあなた方に働く。 e a vida atua em vocês. つまり自分に死んでイエス様のために生きる生き方、 Ou seja, um estilo de vida em que nós morremos para nós mesmos e vivemos para o Senhor Jesus. これがパウロの言うパウロたちの死です。 E então é dessa morte que Paulo está falando, a morte de Paulo. 他者のために生きる生き方です。 É estilo de vida em que nós vivemos para outras pessoas. 具体的にはイエス様に従い、また牧会の技、労苦、生き様です。 Em termos concretos, significa obedecer ao Senhor Jesus e levar a carga do pastorado. これがコリントの教会の人々を生かすことになり、命を与えることになるんです。 E então, no caso de Paulo, isso se transformaria em vida para o povo da igreja de Corinto. コリントの人々がイエス様に出会い、救われることによって、 Através da experiência dos coríntios de se encontrarem com o Senhor Jesus e de serem salvos. このようにしてパウロたちが自分たちのうちにの土の器の中に持っていた宝をコリントの教会の人々に手渡すことになるんです。 E dessa forma, Paulo e seus companheiros estavam pegando aquele tesouro que levava em seus vasos de barro e estavam passando para os coríntios. そしてその宝がまた他の人に手渡されていくんです。 E esse tesouro, por sua vez, seria passado para outras pessoas. 数年前ですけども、 Há alguns anos, 日本でプロテスタント宣教150周年の記念の時がありました。 no Japão foi comemorado o sesquicentenário da missão protestante no Japão. 150年前に来日した宣教師たちの映像も映し出されました。 Então, projetaram a imagem dos missionários que tinham chegado ao Japão 150 anos antes. ちょうど昨日の90周年の時の最初にビデオが映し出されたように、 Assim como no culto comemorativo de ontem, antes de começarmos a atividade, foi projetado o vídeo, né, as fotografias. とても感動でした。 Eu achei realmente comovente. リギンズ、ウィリアムズ、ヘボーなんて名前が出てくるんです。 Então, no caso daquele vídeo, aparecia nomes como Williams, Hebons, 青い目です。 todos de olhos azuis. 体も大きかったでしょう。 Provavelmente tinha um corpo bem grande, 英語を話す。 falava inglês, 彼らも土の器です。 mas eles também eram vasos de barro. その土の器の中に持っていた宝、 E aquele tesouro que eles tinham dentro desse vaso de barro, 日本人の手に渡されたんです。 então foi passado para os japoneses. そして徐々に広がっていったんです。 E aquilo foi se espalhando gradativamente. そして90年前、 E então, 90 anos antes, 物部武雄先生、 90 anos atrás, o pastor Takeo Monobi, 田村浩二先生、 pastor Coach Tamura, 湯浅十郎先生たちを通して、このブラジルの日系人社会にも手渡されてきたんです。 pastor Joro Yuasa. Então, por meio desses pastores, esse tesouro foi transmitido para a colônia japonesa aqui no Brasil. いろいろな人々、経路を通して、 Por meio de diversas pessoas, diversas rotas. この90年後の今このブラジルにいる私たち一人一人、 E 90 anos depois, para cada de nós que estamos aqui no Brasil. 私たちが使わされていく教会の人々に手渡されたんです。 E também para cada pessoa das igrejas para as quais fomos designados. 今度は私たちがこの宝を手渡す番です。 E então agora é a nossa vez de passar esse tesouro para frente. 誰にでしょうか。 Para quem será? 私たちが使わされている教会の地域の人々に、 É para aquelas pessoas que vivem nas comunidades ao redor das nossas igrejas. 教会の人々と共に、 Então, juntamente com os membros das nossas igrejas,
この宝を手渡す。 nós vamos entregar esse tesouro para essas pessoas. バケツリレーのように。 É assim como nós passamos o balde de mão em mão para apagar o incêndio. しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。 Mas temos esse tesouro em vasos de barro. その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるために。 Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. そうです。私たちはこの宝を持っているんです。 E é isso mesmo, nós temos esse tesouro. 誇るもののない弱く本当に弱いこの土の器の中に。 Nós que somos esse vaso de barro, frágeis, que não temos nada de que nos orgulharmos. だから患難を受けても窮しないんです。 Então, por isso mesmo, por mais que enfrentemos sofrimentos, nós não ficamos desanimados. この死ぬべき肉体にイエス様の命が周囲の人々から見えるんです。 Nesse corpo destinado à morte, as pessoas ao redor podem vislumbrar a vida de Jesus. そしてこの宝がどんどん広がっていくんです。 E esse tesouro vai sendo espalhado 次から次へと para pessoas e mais pessoas. 私たちを通して、 Por nosso intermédio, 教会の人々を通して、 por intermédio das pessoas da igreja, これから出会う人々に、 para aquelas pessoas com quem vamos nos encontrar 次から次へと de geração em geração. この宝は広がっていく。 Então o tesouro vai se espalhando 私たちを通して。 por nosso intermédio. しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。 Mas temos esse tesouro em vasos de barro. その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れる。 Para mostrar que este poder incomensurável provém de Deus e não de nós. 私たちはこの宝を持っているんです。 Nós temos esse tesouro. 手渡すんです。 Vamos entregar. Vamos orar. Enquanto nós oramos ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de não só crer em Jesus, mas também de servir a Ele e de compartilhar esse tesouro com as pessoas ao nosso redor. Senhor Deus nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos pelo privilégio que tu nos dás de um dia termos ouvido o teu Evangelho, aberto o nosso coração pela direção do teu Santo Espírito para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos hoje de, apesar de não passarmos de vasos de barro, sermos depositários desse tesouro que tu confiaste a nós. E, Senhor, ajuda-nos a nos lembrarmos sempre disso, que nós não estejamos buscando de maneira egocêntrica nossa felicidade, nosso bem-estar, nosso conforto, mas que nós possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir nos passos de Jesus, imitando o Senhor Jesus em tudo aquilo que fizermos, seja em palavra, seja em ação. E dessa forma que possamos receber do Senhor a força, a sabedoria, o amor necessários para enfrentar sofrimento e perseguição por amor a Jesus, e que nós possamos cumprir
o teu propósito em nossa vida. E que por nosso intermédio, pelas nossas palavras e acima de tudo pela nossa maneira de viver, que o tesouro possa ser compartilhado para todas as pessoas a quem tu queres abençoar por nosso intermédio. Deus bendito, tu sabes como nós somos, por isso pedimos que tenhas misericórdia de nós e nos conceda tua graça em medida especial, para que dia a dia sejamos transformados pelo teu Espírito e que nós possamos cumprir a missão que tu nos confiaste. Abençoa-nos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.